Bom dia, gente. Eu venho aqui começar a apresentar o nosso grupo e hoje vamos falar sobre governança corporativa e ESG, os deveres fiduciários dos administradores. Vou passar aqui rapidamente pelo sumário e já vamos começar a nossa introdução. A governança corporativa tem sua origem principalmente nos Estados Unidos, início do século XX, quando as empresas passaram por um processo intenso de crescimento e abertura de capital. Nesse período, grandes corporações passaram a ter milhares de acionistas espalhados pelo país, e os proprietários já não participavam diretamente dessa gestão, né? A administração, então, foi entregue a gestores profissionais, dando origem ao fenômeno descrito por Burrow e Means como a separação entre propriedade e controle. Para evitar esse conflito, surgiu a governança corporativa, que nada mais é que um conjunto de regras para garantir transparência, responsabilidade e boas decisões dentro da empresa. Com o tempo, várias crises e escândalos, como os casos Enron e WorldCom, que serão tratados posteriormente, mostraram ao mundo a importância de ter mecanismos claros de controle e fiscalização dentro das empresas. No Brasil, esse movimento ganhou força com a criação do IBGC, com os níveis de governança da B3 e com a atuação da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza o mercado de capitais. Mais recentemente, essa discussão evoluiu para o ESG, que amplia a governança e reforça que as empresas precisam não só ser responsáveis financeiramente, mas também ambiental, social e eticamente. Ou seja, hoje a governança corporativa e a ESG caminham juntas. A Lei 6.404 de 76 define dos artigos 153 a 160 os deveres fiduciários dos administradores. Os primeiros tratam do padrão de conduta esperado, diligência, lealdade e informação, enquanto os restantes disciplinam a responsabilização por atos contrários à lei, ao estatuto ou ao interesse social. A doutrina brasileira enfatiza o caráter preventivo desses deveres, e a CVM, por meio de seus entendimentos e pareceres, complementa essa interpretação, especialmente em casos envolvendo conflitos de transparência. O dever de diligência exige que o administrador atue com cuidado, prudência e preparo técnico, conforme o padrão do homem ativo e próprio, indicado nesse artigo, no 153. Para Fábio Ulloa Coelho, doutrinador, isso significa atuar com informação adequada, capacidade técnica e acompanhamento permanente das decisões. Hoje, esse dever inclui análise de riscos ampliados, especialmente ligados ao ESG, como impactos ambientais, riscos reputacionais e questões sociais relevantes. O dever de lealdade determina que o administrador coloque o interesse da companhia acima do próprio, evitando conflitos. Já o dever de informação exige transparência plena, dados corretos, completos e divulgados oportunamente ao mercado, conforme destaca a CVM. Omissões, fatos relevantes atrasados ou divulgação seletiva comprometem a integridade do mercado e o direito dos investidores. Esses dois reforçam a accountability e são essenciais para a confiança no ambiente societário. Olá, professor. Olá, colegas presentes aqui na apresentação. Meu nome é Ana Elisa Brito dos Santos e eu tratarei um pouco mais sobre a responsabilidade dos administradores. De antemão, gosto de destacar que o legislador foi muito claro em diferir os erros decisórios das decisões efetivamente fraudulentas. Os erros decisórios, eles não são punidos através da lei das sociedades anônimas. Agora, os erros fraudulentos, quando comprovada a intenção do agente de desviar o conteúdo principal, ou talvez até mesmo modificar questões da empresa que venham a fraudar credores, que venham a fraudar os acionistas, sim, deve ser responsabilizado. Acontece que, para poder sintetizar todo esse pensamento, eu trouxe um RESP de número 1349233 de São Paulo, que o ministro Luiz Felipe Salomão entende que a responsabilidade pelo ato fraudulento recai somente pelos acionistas que participaram, acionistas ou acionista, que participaram da fraude, e não, como um todo, a todos os associados, até mesmo para entrar o Business Judgment Rule. Outros deveres, que são os deveres de cuidado, os deveres de responsabilidade da empresa, inclusive a ESG como uma extensão desses deveres, trazem inúmeras responsabilidades, como a responsabilidade social da empresa, que também já era discutida no contexto histórico da Revolução Industrial, para um termo de corporatividade ainda não era tão intenso como a gente usa contemporaneamente. Existe também os deveres societários e duty of care, que é o dever de cuidado, é o dever de que existem stakeholders, existem outros interessados nas estratégias da empresa. Além disso, Environment Social Governance traz para a gente que a sustentabilidade também não pode deixar de ser um fator central, apesar de as políticas corporativas serem estratégicas, elas devem ser condizentes com a responsabilidade social da empresa. Além disso, há dever de transparência, e uma coisa muito boa de se destacar é que se o dever de transparência não for exercido de maneira plena, há de se pensar que
Se essa transparência for prejudicar as estratégias e todos os credores ou stakeholders associados à sociedade, ela não necessariamente deve ser transparente, é a Comissão de Valores Imobiliários que deve definir a pertinência do quão negativo seria divulgar ou transparecer tal informação. Aqui traz um pouco mais, né, da responsabilidade do acionista fraudador, dizendo que não há vinculação pessoal automática, a autonomia patrimonial, a separação desse patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, a responsabilidade é limitada justamente por isso. Há uma necessidade de processo formal, ou seja, não há como inscrever esse acionista fraudador diretamente por leis ou diante do seu patrimônio, e também há de se respeitar o acordo dos acionistas envolvidos nessa ação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cecília e eu vou estar dando continuidade à apresentação falando sobre a estrutura organizacional da governança corporativa. E, basicamente, definir qual a estrutura dentro da organização é muito importante para evitar a sobreposição de órgãos e, assim, consequentemente, mitigar conflitos e gerar valor sustentável. Então, é muito importante porque define quais as estratégias serão traçadas por cada um desses órgãos, definindo, assim, direção, monitoramento e incentivos à organização, pautada em valores como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E nesse slide eu trouxe um panorama geral que vai ser aprofundado nos próximos slides. E basicamente, como órgão de instância máxima, a gente tem a Assembleia dos Acionistas. E abaixo deles tem o Conselho de Administração, que vai ser tratada mais à frente, e ao lado o Conselho Fiscal, que atua como um órgão independente, fiscalizando os atos da administração. E também, derivado do Conselho de Administração, a gente tem alguns órgãos de apoio, como, por exemplo, a Secretaria da Governança, o Comitê de Auditoria e a Auditoria Independente. E na parte inferior desse diagrama, a gente tem a administração executiva, que ela é composta pelos diretores, como, por exemplo, o diretor-presidente, que conduz a gestão diária da empresa, ao lado dele, a auditoria interna, e embaixo dele, alguns diretores que eles atuam em áreas específicas operacionais da empresa. Bom, os sócios eles são um núcleo proprietários e eles deliberam sobre temas essenciais, garantindo assim alinhamento ao propósito e interesse social. Já o Conselho da Administração, ele atua como órgão colegiado que define as estratégias da empresa e de supervisão. E no Brasil ele é muito importante porque tende a ter um controle acionário muito grande. Então, na prática, o Conselho de Administração, ele atua meio que intermediando como moderador entre os controladores e os acionistas minoritários. A gente também tem a diretoria executiva, como foi apresentado, que atua na gestão interna e também na representação externa da empresa. Por outro lado, tem os comitês de governança, que podem ser permanentes ou não, como, por exemplo, auditorias dos riscos, remuneração, sustentabilidade, ética e pessoas. Eles alinham temas complexos, que muitas vezes não conseguem ser objeto de reunião mesmo entre o conselho da administração. Então, trata-se de uma análise mais aprofundada de alguns temas específicos da empresa. E, por fim, a gente tem os órgãos de fiscalização e controle, como, por exemplo, Conselho Fiscal, controles internos, os compliances, gerenciamento de riscos e auditoria interna, e também auditoria independente. Esses órgãos eles são importantes porque, na prática, eles funcionam como sistema que apoia os sócios, os diretores e o conselho. Podem ser obrigatórios ou não, a depender da estrutura da empresa, do porte e da disposição entre os acionistas. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Me chamo João Maurício e agora eu vou abordar um pouco sobre a responsabilidade penal no contexto da ESG. Bom, é importante frisar que por mais que pareça estranho que uma pessoa jurídica possa vir a ser condenada penalmente, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 225, parágrafo 3º, a hipótese de responsabilização das empresas, que se dará caso estas venham a cometer atos considerados lesivos ao meio ambiente. Esses atos, especificamente, estão regulados pela Lei 9.605 de 1998. Lei essa que, para além de indicar quais atos são considerados como infrações ao meio ambiente, também vai indicar as sanções que as pessoas jurídicas podem vir a receber. É importante frisar que, assim como acontece no direito penal como um todo, nesse caso, vale também para pessoas jurídicas a questão da responsabilidade subjetiva. Ou seja, não basta apenas que um crime tenha sido cometido ali na estrutura interna da pessoa jurídica. Este crime, para que esta venha a ser responsabilizada, deve ter sido praticado em prol da empresa, direta ou indiretamente.
E é justamente daí que a gente pode abordar a questão da ESG. Afinal, é importante ter, obviamente, a questão da governança corporativa para que possa ter uma ciência das decisões que estão sendo tomadas, das pessoas que fazem parte da empresa, a fim de evitar que essas venham a cometer algum ato considerado como crime. E, lógico, também a questão da sustentabilidade. Afinal, a Constituição prevê expressamente que condutas lesivas ao meio ambiente poderão, sim, ser causa de responsabilização penal das empresas. Em relação a administradores, a questão também é um pouco mais complexa, porque muitas vezes é difícil identificar quem foi a pessoa que cometeu o crime numa estrutura de uma empresa grande, por exemplo, estrutura complexa de várias pessoas, é difícil identificar. Até porque algumas decisões também são tomadas de modo colegiado. De qualquer modo, essa responsabilização também será subjetiva, né? Então tem que comprovar que o administrador sabia do que estava acontecendo, sabia o que estava fazendo, e essa responsabilização pode se dar em razão de uma atitude, ativamente falando, do administrador, ou de uma omissão, que está relacionada ao dever de vigilância, algo que também já foi debatido neste trabalho, do administrador, ou seja, caso ele saiba de algo que está acontecendo, saiba que isso é um crime, e dolosamente ele se omite, ele também será responsabilizado por conta desse ato que não foi ele exatamente que praticou, mas ele poderia ter evitado, e em razão dessa violação ao dever de vigilância, ele pode vir a ser responsabilizado. Então, de modo simples, são essas hipóteses aí de responsabilização da empresa e dos administradores que sempre se darão à luz da responsabilização subjetiva. Deve-se comprovar sempre a culpa do agente. Eu me chamo Yasmin Moraes e após analisarmos como a governança corporativa se estrutura no Brasil, vamos ampliar os olhares para o cenário internacional. Isso porque não existe um único modelo de governança, já que cada país desenvolve suas práticas de acordo com suas características. Com relação ao modelo anglo-saxão, predominante nos Estados Unidos, ele é marcado por uma forte pulverização acionária, já que muitos investidores possuem pequenas parcelas de ações, além de ter um foco mais direto nos interesses dos acionistas, os chamados shareholders. Por outro lado, existe o modelo nipo-germânico, que é aquele aplicado principalmente na Alemanha e no Japão, onde as ações estão mais concentradas, o que facilita uma relação de longo prazo entre acionistas e administradores. Aqui, o foco não está apenas nos acionistas, mas em todos os envolvidos na atividade empresarial, os chamados stakeholders, que já desenvolvemos ao longo da apresentação. No modelo anglo-saxão, como os acionistas estão dispersos, há uma dependência maior da resposta do mercado para que a qualidade da gestão seja avaliada, o que amplia o risco de conflitos de agência, por exemplo, já que os administradores detêm mais informações do que os proprietários, criando assimetrias que podem permitir práticas inadequadas. Já no modelo nipo-germânico, como há uma maior proximidade entre proprietários e administração, existe um monitoramento mais direto, e o mercado não é o único parâmetro de controle. Feito esse apanhado, vamos analisar na prática como a escolha de um modelo ou outro, sem que requisitos básicos de transparência e fiscalização sejam cumpridos, podem acarretar em grandes problemas. Um caso emblemático é o da Enron Corporation, nos Estados Unidos, que foi uma empresa de energia atuando inicialmente como distribuidora de gás natural, chegando a ser a 7ª maior empresa do país e apresentava uma imagem sólida perante o mercado. No entanto, essa imagem escondia sua realidade financeira, já que internamente mantinha um esquema de fraude, onde transferia suas dívidas para empresas fantasmas para que parecessem estar bem no mercado e manipulava seus demonstrativos financeiros para inflar artificialmente seus resultados. Como consequência da pulverização acionária e da confiança excessiva no mercado, muitos investidores não fiscalizavam diretamente a real situação da empresa, de modo que a empresa conseguiu simular ganhos que talvez sequer seriam recebidos, e incluir em seus balanços como se tais valores de ganho fossem contemporâneos. Descoberta a fraude, foi revelada uma vulnerabilidade do modelo anglo-saxão, quando não há transparência efetiva, já que revelou a possibilidade de falhas no monitoramento a partir de dependência de análise apenas do mercado. Portanto, observamos que não se trata apenas de revisitar um escândalo contábil, mas de demonstrar como a violação dos deveres fiduciários puderam colapsar a empresa, abrindo espaço para abusos e ocultação de riscos. Ficou demonstrada a importância da transparência, supervisão e responsabilidade, além de deveres como diligência, lealdade e informação, que não são apenas exigências legais, mas verdadeiros pilares. Por fim, esse escândalo foi determinante para a criação de normas, além do recrudescimento de diretrizes, como veremos a seguir. Bom dia, meu nome é Thiago Vinícius Rebouças. Hoje eu vou falando ainda, dentro do contexto internacional, vou falar um pouco sobre a governança corporativa internacional, dando enfoque à OCDE e ao modelo criado por ela.
Primeiro, um pouco de contexto histórico. A OCDE foi fundada em 1961 como sucessora direta da OCE, que é a Organização para a Cooperação Econômica Europeia. A OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e nasce no contexto da reestruturação econômica europeia a partir do Plano Marshall. Quanto aos objetivos, eles sempre gravitaram na junção entre o desenvolvimento global, vida e comércio, e a necessidade do estabelecimento da sustentabilidade econômica das empresas através do crescimento comum e do comércio multilateral. Falando sobre os princípios norteadores, eles são transparência, né, que é a publicização de todas as informações relevantes da sociedade, de forma completa e fidedigna para todos os participantes da sociedade. Justiça fala sobre o tratamento correto e imparcial de todos os atores da sociedade, sem a existência de privilégios. Certos privilégios que vêm do cargo que ocupam. Quanto à equidade, ele visa garantir que todos os acionistas, e especialmente os minoritários e estrangeiros, tenham o mesmo nível de relevância, né, recebam um tratamento igual. E dois novos que surgem são da sustentabilidade e resiliência, né? Que da sustentabilidade fala sobre a relação ambiental e social da governança, refletindo também na imagem da empresa no meio exterior. E quanto à resiliência, seria o modelo de autogestão que garante, que confere à atividade ferramentas para manter sua continuidade, mesmo frente às adversidades que. Outro ponto importante que foi trazido por esse modelo foi o da proteção dos acionistas, que decorre diretamente daquele princípio lá de trás da equidade, onde os acionistas têm mais segurança quanto ao aporte de investimento, a confiança de mercado, bem como a garantia de que hajam freios e contrapesos para, no final, então, criar uma estrutura horizontalizada entre os seus componentes. Uma observação importante a ser feita é da administração. Não existe um modelo único de governança. O modelo que eu estou trazendo aqui foi, através de pesquisa, eu entendi ele como um modelo padrão ouro, por conta da adesão e por conta do nível de sucesso, quão bem sucedido foi esse modelo. O que voga, de fato, inclusive dentro desse modelo, é que a primazia da realidade concreta traz uma flexibilidade que é necessário ser observada dentro do exercício, e a atuação ética e responsável são coisas indissociáveis dessa forma de governança. Por fim, a sustentabilidade e a resiliência. A sustentabilidade ganha importância no contexto internacional, ao passo que se observam que fatores ambientais, sociais e de governança, né, o ESG, impactam diretamente na realidade da empresa, na realidade do local onde a empresa está alocada. Então, seu acesso a crédito, sua reputação, o risco jurídico e regulatório, a sua própria sobrevivência a longo prazo são afetados pela observância ou não do ponto da sustentabilidade, né, do alinhamento entre o ambiente e a atividade. A partir dos critérios da ESG, né, que são ambiental, social e governança, a junção desses três, na verdade, a pauta da resiliência ganha força, já visto que as crises sociais e ambientais, como dito anteriormente, interferem diretamente na atividade empresarial. Na prática, esses dois termos guarda-chuvas, que são a resiliência e a sustentabilidade, eles se mostram presentes através da gestão eficiente de riscos, da diversificação de fornecedores, do equilíbrio entre os planos de curto e longo prazo, a criação de conselhos diretores mais preparados, diversificados, tudo dentro desse novo paradigma, fazendo com que, quanto mais alinhada aos interesses comuns, aos interesses globais, e quanto mais resoluta seja a gestão, melhor vista seja aquela sociedade, melhor vista seja aquela empresa, aquela atividade.